Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, agradeço a Deus por este momento, por esta oportunidade, que possamos fazer a leitura da palavra de Deus em verdade. E peço conhecimento, sabedoria, porque eu vou usar a tua palavra, porque sou um instrumento. Obrigado, Senhor. Aqui em João, vou ler aqui a referência da cura de um paralítico, em que Jesus curava de todos os males, e depois faremos alguns comentários. Então, em João, no capítulo 5, versículo 1 até 18. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus aos que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas eles lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, em Betesda, que é uma palavra grega, que é a casa de misericórdia, Jesus, como água viva, foi levar a cura, a verdadeira cura. O sábado, guardar o sábado, que é uma tradição judaica, Jesus fazia deliberadamente
para combater o legalismo religioso. E em qualquer situação exigia obediência incondicional às doutrinas religiosas, mesmo para o bem-estar e vida humana. Então Jesus, ele era contra esse tipo de legalismo. Ele fazia no sábado para confrontar essa tradição judaica. Não se fazer o bem no sábado. Não se pode fazer nenhum esforço, como carregar o leito. Levanta e anda e leve o leito. Então os judeus criticaram ali o comportamento do curado, porque não podia fazer nenhum esforço no sábado. Então vem a questão, o sábado é do Senhor ou o Senhor é do sábado? Você vai deixar de fazer o bem no sábado e ficar nas doutrinas religiosas judaicas? Além da cura, Jesus perdoava dos pecados. Tu veja, não peques mais, ele disse. Encontrou ele depois no templo e disse, não peques, para que não aconteça algo pior. Então, além da cura, Jesus perdoava os pecados. Doenças e sofrimentos são causados por uma consciência atormentada por sentimentos de culpa e remorso. Então, existem enfermidades espirituais, existem enfermidades da carne, doenças físicas. Ele discernia, ao olhar, ele já sabia que aquela pessoa tinha uma doença espiritual. Jesus não ensina ser fanático religioso, atribuir todas as doenças ao pecado ou os demônios. Nessa distinção que ele fazia. Provocação e propósito divino para o crescimento e glória do Senhor. Quando ele veio para a remissão dos pecados de muitos, ali se relacionava às enfermidades espirituais daqueles que desobedeceram à lei, transgredindo a lei, cometendo pecados, estavam enfermos espiritualmente, se sentindo culpados porque não cumpriram a lei, não obedeceram. Jesus veio para eles. E nós recebemos a graça da salvação. Médico dos médicos, seja físico, emocional e espiritual. Fomos sarados em que possamos identificar a natureza do sofrer, porque o sofrimento não está associado à negligência espiritual. Ah, você está assim porque você deixou de orar. Não é assim. Não é acondicionada a um Deus vingativo. Ele não tenta e não é tentado. Eu sou vítima de uma enfermidade que pela ciência não tem cura. Mas eu acredito no Deus que vai me dar este milagre da cura, porque eu sei que é uma doença espiritual. Eu creio, vou ser curado. É fé. É sobre a fé. É com fé em que somos curados. Jesus padeceu para que você não padecesse. Morreu para que você não morresse. Ele ressuscitou para que você tenha a vida eterna. Então sejamos confiantes no poder de Deus, na cura das doenças, das enfermidades,
Vamos aqui a algumas referências do que eu fiz o comentário sobre Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Vamos ver aqui. Fazer algumas leituras referente ao que nós comentamos sobre a cura. Aqui diz: a cura de uma enferma, do versículo 16 aqui. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Está associando aqui a mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então veja que aqui ele coloca a livre do cativeiro, que seria o espírito a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então é um espírito demônio. Em Mateus, vamos aqui em Mateus, no capítulo 9, versículo 32 a 33. A cura de um mudo endemoninhado. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, e expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pela maioral dos demônios é que expele os demônios. Então os fariseus acreditavam que ali foi um demônio que tira demônios. Isso não existe, né? Vamos aqui para Mateus, no capítulo 8, versículo 14, a cura da sogra de Pedro, nesta enfermidade que foi infecciosa, né? Então veja que tem o espiritual e tem a física. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, provavelmente uma infecção. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Em Marcos, no capítulo 5, versículo 25, a cura de uma mulher enferma. A grande multidão seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Então, uma doença física, né? E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Olha que interessante. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, ele sentiu que saiu o poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então veja, também mais uma cura física. Então, neste propósito que às vezes a coloca em ser provado e ter o propósito divino, como aconteceu com Jó. Né? Jó
42. Vamos aqui para Jó. 42. Então foi colocado um propósito, uma provação e propósito. 42. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então, de tanto sofrimento, Jesus, Deus, na verdade, restaurou a prosperidade de Jó. Lá em João, no capítulo 9, versículo 3, a cura de um cego de nascença. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, porque associavam a cegueira a um pecado que nasceu de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É tanto que o judeu, quando via um deficiente, cuspia no chão. Jesus curou um cego, fazendo do cuspe ali um lodo e colocou nos olhos, curando um cego. Isso para confrontar esse tipo de comportamento dos fariseus quando via um deficiente. Eles cuspiam no chão. Em João 10, no capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar. E sairá e achará pastagem. Vamos ver aqui. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aqui, com relação à porta. Que ele venha e entre no reino. Ele é a porta, e veja que aqui tem: entrará e sairá. Então, na condição de porta, ele é a porta para o reino. E que já estamos no reino estabelecido. E sair é em sentido de continuar no reino. Nas obras, no aperfeiçoamento das obras, edificados em Cristo Jesus. Então a cura de todos os males pela fé, a oração, e Ele vai ouvir as nossas orações. Perseverar na fé e que será curado. Que Deus abençoe a todos. Amém.